Muito boa tarde a todos novamente. Dou as boas-vindas ao Dr. António Saraiva na qualidade de Presidente da Cruz Vermelha desde junho de 2023 e dizer que a grelha de tempos sofreu aqui algumas alterações. Para o Sr. Doutor não há alterações a assinalar, terá sempre o tempo que entender necessário para as respostas. Os deputados terão um pouco menos. Portanto, vou-lhe perguntar, em primeiro lugar, se pretende usar do tempo para fazer uma intervenção inicial ou se passamos de imediato às rondas entre os partidos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todas as suas deputadas e os seus deputados. Sim, apreciaria se a Sra. Presidente me permitisse fazer uma intervenção inicial. Já lhe dou a palavra para essa intervenção inicial. Onde é que está aquela? Vou só ler aqui umas informações gerais que têm que ser lidas. Portanto, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. Não havendo mais nada a assinalar, passo-lhe então a palavra, Sr. Doutor, para a sua intervenção inicial. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Cruz Vermelha Portuguesa foi fundada, como saberão, em 1865, 2 anos após a criação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tendo celebrado há dias 161 anos desde a sua fundação. A Cruz Vermelha é uma instituição humanitária, não governamental, de direito privado e de utilidade pública administrativa, sem fins lucrativos, de cariz voluntário e atuando como entidade auxiliar dos poderes públicos e agente de proteção civil. No âmbito do cumprimento da sua missão estatutária e no respeito dos 7 princípios fundamentais que guiam a ação humanitária do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a Cruz Vermelha Portuguesa posiciona-se na linha da frente na promoção dos direitos humanos, no apoio às populações vulneráveis e no combate a todo o tipo de discriminação, observando para o efeito as normas estabelecidas nas convenções internacionais. A rede da Cruz Vermelha Portuguesa é formada por 138 estruturas locais, a que acrescem 9 organismos autónomos com expressão em todo o território nacional. Conta com mais de 2.800 trabalhadores e cerca de 5.000 voluntários. Os serviços prestados pela Cruz Vermelha à comunidade caracterizam-se por uma grande diversidade e abrangência, cobrindo áreas como a emergência e socorro em situações de catástrofe, o ensino e a formação, a prestação de serviços de saúde, a assistência humanitária e social, a intervenção no domínio psicossocial e dos primeiros socorros psicológicos, o apoio multidisciplinar a vítimas de violência doméstica e pessoas em situação de sem-abrigo, a prestação de serviços de teleassistência, a promoção e divulgação do direito internacional humanitário, o estabelecimento de laços familiares, para citar apenas alguns. No que concerne à matéria em análise por esta Comissão Parlamentar, importa referir que a regulação, coordenação, a ativação e comando operacional do Sistema Nacional de Emergência Médica cabem exclusivamente ao INEM, através dos seus Centros de Orientação de Doentes Urgentes, o designado CODU. A Cruz Vermelha Portuguesa não detém qualquer competência de controle, definição estratégica ou regulação do sistema. Atua sempre por ativação direta do INEM, cumprindo rigorosamente os protocolos estabelecidos. Fazendo uma enquadração da presença da Cruz Vermelha no CIEM, a intervenção da Cruz Vermelha estrutura-se essencialmente no cumprimento de 2 tipos de protocolo com o INEM. Postos de emergência médica, os designados PEM, disponibilidade constante nos períodos horários acordados todos os dias do ano. Equipas dedicadas exclusivamente ao serviço de emergência pré-hospitalar, compostas por 2 elementos, um tripulante de ambulância de transportes e um tripulante de ambulância de socorro, que operam por turnos com disponibilidade de 24 horas dia. Estes meios, ambulâncias tipo B, não são desviadas para outros serviços. Envolvem 18 estruturas operacionais de emergência e contam com 23 meios, considerando postos PEM com mais de uma ambulância. A contrapartida paga pelo INEM é composta por subsídio mensal fixo, relativo à disponibilidade, a que se adiciona uma componente variável relativa à taxa de saída, quilómetros, consumíveis, entre outros. Os postos de reserva, os RES, ativados mediante disponibilidade da EOE da CVP,
equipas partilhadas podendo realizar emergência ou transporte de doentes não urgentes, 40 estruturas operacionais de emergência que estão envolvidas, e a contrapartida paga pelo INEM é composta apenas por componentes variáveis, sem valor mensal fixo associado. A Cruz Vermelha Portuguesa conta com cerca de 177 meios afetos a esta atividade, a ambulância tipo B. A Cruz Vermelha assegura disponibilidade total dos meios protocolados, a ausência de áreas de intervenção exclusivas, podendo a Cruz Vermelha atuar fora do concelho de cada uma das suas estruturas locais, caso exista essa necessidade. Capacidade de mobilidade nacional, ativação direta pelo CODU para os meios no terreno, articulação permanente, leal e institucional com o INEM. A Cruz Vermelha Portuguesa é a única instituição do sistema com estrutura verdadeiramente nacional, presença descentralizada e capacidade de mobilização transversal ao território sem delimitação geográfica rígida. Essa especificidade estrutural nunca foi formalmente considerada no modelo de financiamento. Investimento e qualificação. A Cruz Vermelha tem investido de forma consistente na formação técnica dos seus tripulantes, na qualificação contínua das suas equipas, na estabilidade das equipas PEM que exigem dedicação exclusiva, na garantia de resposta permanente, mesmo em contextos de escassez de recursos humanos. Importa sublinhar que, em muitas localizações do país, a sustentabilidade do serviço só é possível com recurso a voluntários altamente qualificados. A Cruz Vermelha não procura lucro nestes protocolos, mas necessita assegurar a sustentabilidade operacional para garantir resposta às populações. Processo negocial e enquadramento financeiro. É fundamental esclarecer um ponto estrutural. Historicamente, a Cruz Vermelha Portuguesa não participou nas negociações dos valores dos protocolos PEM. Mais ainda, foi frequentemente preterida na atribuição dos postos PEM, assegurando em múltiplas situações postos de reserva em regime funcional equivalente a 24 horas por dia e em dedicação exclusiva ao INEM, mesmo quando tal não era formalmente exigido. Os valores pagos à Cruz Vermelha sempre resultaram de negociações entre o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses e, mais recentemente, também com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Posteriormente, esses valores têm sido vertidos em despacho ou protocolo, aplicando-se também à Cruz Vermelha. A instituição tem-se limitado a aceitar os valores definidos, não tendo sido parte ativa no momento negocial. Os próprios protocolos assinados com a Cruz Vermelha remetem para os valores acordados com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Apesar da Cruz Vermelha ter proposto reiteradamente ao INEM a criação de um modelo nacional específico, ajustado à sua estrutura e capacidade de mobilização nacional, essa solução nunca foi considerada. Foi, aliás, a atual Direção Nacional da Cruz Vermelha que promoveu, com o apoio do INEM, o primeiro protocolo nacional que centralizou e definiu as condições aplicáveis à rede da Cruz Vermelha Portuguesa. Até então, o INEM celebrava protocolos individualizados com cada estrutura local da Cruz Vermelha, multiplicando os instrumentos jurídicos. Situação financeira atual. Apesar dos atrasos nos pagamentos das prestações de serviço realizadas e reconhecidas pelo INEM, que nesta altura ultrapassam o valor de 1,5 milhão de euros, a Cruz Vermelha nunca suspendeu os serviços que lhe foram solicitados no âmbito do CIEM. A missão foi mantida com sentido de responsabilidade institucional e compromisso com as populações. Dados operacionais relevantes. Estimamos que a Cruz Vermelha assegura aproximadamente 6 a 8% do total de serviços nacionais de emergência pré-hospitalar. 6 a 8% do total. Em 2025, foram efetuados cerca de 88 mil intervenções ao abrigo do protocolo PEM e cerca de 17 mil intervenções ao abrigo dos protocolos RES. Durante a greve, ocorrida entre 30 de outubro e 7 de novembro de 2024, a Cruz Vermelha Portuguesa não foi confrontada com qualquer ocorrência extraordinária que limitasse a sua atuação no âmbito do CIEM. Posição institucional. Em conclusão, importa assinalar que a Cruz Vermelha Portuguesa não gera o sistema, não define prioridades operacionais, não regula recursos, não decide tempos de resposta, não controla o financiamento estrutural do sistema. Cumpre escrupulosamente aquilo que lhe é solicitado, quando lhe é solicitado, nos termos definidos pelo INEM. Fazemo-lo com profissionais dedicados e voluntários comprometidos. Fazemo-lo com sentido de missão, fazemo-lo com responsabilidade institucional. O que pedimos é previsibilidade, sustentabilidade e equidade. A emergência médica pré-hospitalar é um pilar essencial de proteção das nossas populações.
a Cruz Vermelha Portuguesa continuará disponível para colaborar em todas as soluções estruturais que reforcem o sistema nacional, sempre com espírito construtivo, institucional e orientado para o interesse público. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente António Saraiva. Vamos então passar à ronda dos grupos parlamentares. Terá início o grupo parlamentar do PSD. O deputado Francisco Sousa Vieira tem 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Comendador António Saraiva, uma nota prévia da parte do PSD de sublinhar o determinante empenho da Cruz Vermelha Portuguesa para a assistência humanitária e social, sobretudo em relação aos mais vulneráveis, como nas últimas semanas podemos confirmar naquilo que foi a assistência às intempéries no reforço dos meios no terreno. Em articulação, em parte dessa ajuda com o INEM, e é sobre essa articulação que também o objeto desta CPI se debruça. Para efeitos de contexto, em que momento assumiu as funções de Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa? Estou Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa desde julho de 2023, por despacho que foi produzido um mês antes, em junho de 2023. Muito obrigado. Fazendo uma fotografia desse momento, quando assume a liderança da Cruz Vermelha Portuguesa, disse-nos há pouco que, atualmente, a Cruz Vermelha Portuguesa correspondia a 6 a 8% da emergência pré-hospitalar. Nessa data, seria mais, menos ou idêntico? Idêntico, Sr. Deputado, porque essa percentagem não variou, independentemente da capacidade que temos referido possuir para podermos ser solicitados, atendendo à especificidade da Cruz Vermelha, ter um âmbito territorial alargado, através das 150 estruturas que referi, mas tem sido mais ou menos constante, Sr. Deputado. Muito obrigado. Mas acredita que há margem para aumentar essa importância da Cruz Vermelha? Sim, a Cruz Vermelha, através dos meios que tem disponíveis e dos técnicos qualificados que dispõe, tem possibilidade de alargar esse número. Obviamente, o céu não é o limite, permita-me a expressão, mas sim, 6 e 8% do total é, na nossa opinião, manifestamente pouco e, sim, reafirmo, temos possibilidade de, se solicitados, poder responder a mais solicitações do que aquelas que temos respondido. Relativamente à relação institucional do INEM com a Cruz Vermelha Portuguesa, à data da sua tomada de posse, qual era a dimensão das dívidas, se é que elas haviam, em relação à Cruz Vermelha Portuguesa, de pagamentos? Atinge neste momento, como tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, cerca de 1,5 milhão de euros, o que corresponde a cerca de 3 meses, sensivelmente, de faturação. Que seria mais ou menos idêntico à data da sua tomada de posse? Sim, no modo geral, sim, embora, como compreenderá, Sr. Deputado, as ocorrências, os acidentes, a variabilidade de ocorrências têm picos, têm toda uma curva que, enfim, poderia dizer sinusoidal, com picos e baixas, mas sim, em termos médios, que é aquilo que importa e que penso que está na origem da pergunta do Sr. Deputado, diria que sim, os valores têm sido mais ou menos constantes. Muito obrigado. Isto porque, um ano depois, em 2024, o Comendador referiu em entrevista que há muito tempo que há este desfazamento entre o custo efetivo do utente e o que o Estado paga por esse utente. Estamos a perder dinheiro em muitas valências com o Estado, que acaba por valer-se destas entidades para prestar um serviço que é do Estado a um custo menor. Além disso, paga com atraso. Sendo que essa situação se alastrava desde quando? Sr. Deputado, como eu tive a oportunidade de mais uma vez dizer na minha intervenção inicial, a Cruz Vermelha tem N valências, como eu referi, não vou cansar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas com a repetição das mesmas, mas são várias. E nessas valências, enfim, violência doméstica, sem-abrigo, refugiados, lares, creches, infantários, eu desde que tomei posse em julho de 23, com a direção que me orgulho de presidir, o Estado é devedor na valência violência doméstica, que não deixamos de prestar sempre que nos é solicitada. Estou a aguardar há 2 anos e meio, praticamente, deste tomei posse, do pagamento de 2 milhões de euros, neste momento já vai em 2 milhões e 400, sensivelmente. Apesar das N tentativas que temos feito junto do Estado, nos vários, já
do Governo anterior e deste Governo para a liquidação dessa dívida, e já agora permitam-me referir, sinteticamente, que fomos inclusivamente, foi-nos sugerido pelo Governo que colocássemos uma injunção, que nos pareceu até um bocado absurdo, mas tendo sido essa a solução que nos apresentaram foi aquela que seguimos, mas mesmo assim, até agora, apesar do título executivo que temos a nosso poder, não foi possível executar a dívida. Em termos de INEM, a dívida é da dimensão que lhe referi, 1,5 milhão, mas nas várias valências temos cobranças e dívidas em atraso desta ou daquela dimensão, de acordo com o serviço prestado. Muito obrigado. Ainda em dezembro de 2024, referiu também, e cito, que se estava finalmente a protocolar com valores concretos o apoio que a Cruz Vermelha dava ao INEM. O que é que estava a acontecer antes de se protocolarem estes valores? Atendendo que a Cruz Vermelha, como referi, tem 150 delegações, ou pelo menos 137 que são delegações de facto, independentemente da escola de formação e outras, que compõem a totalidade das nossas estruturas, nós tínhamos solicitações do INEM às várias delegações de acordo com a ocorrência, sem um protocolo de chapéu, permita-se uma expressão, e aquilo que esta direção a que presido pegou e que temos hoje é um protocolo único que centraliza os pedidos e que depois é a Cruz Vermelha que aciona os seus meios sem que exista uma relação direta do INEM com as N delegações que nos integram. Foi essa arrumação, digamos assim, que produzimos a alteração, porque muitas vezes, como compreenderá até pela distância geográfica, pela autonomia delegada, muitas vezes o conhecimento que tínhamos da ocorrência e da solicitação era tardio. Hoje ele é mais conhecido, é mais auditável e sim, temos este protocolo chapéu que orienta o nosso relacionamento. Muito obrigado. Ainda disse, e volto a citar, o Governo, em relação a este Governo já da Aliança Democrática, reconhecendo-nos razão, está a rever alguns protocolos, dotando-os de verbas diferentes. Dou um exemplo. Temos a nosso cargo o lar militar. Há 14 anos que o Estado não revê o preço que nos paga para termos o lar militar. O Estado dá-nos 1,4 milhões por ano e o custo é 1,8. O Governo entendeu e a verba vai ser adaptada. Considera que vários destes problemas podem atualmente estar a serem reconhecidos e a merecer a atenção que já deveriam ter tido há algum tempo atrás? Sim, reconheço que sim, sou deputado, porque, como eu tive a oportunidade de dizer nessas declarações que fiz, ou nessa entrevista, não sei onde o Sr. Deputado a obteve, mas sim, produzi este facto, porque há 14 anos, e isso foi produzido, creio que o ano passado, essa é a minha afirmação, há 14 anos que o Estado não aumentava a subvenção que nos atribui para continuarmos a manter a nosso cargo o lar militar, onde temos ainda, enfim, estropiados da guerra colonial e, obviamente, a inflação e a progressão salarial dos colaboradores encarregou-se de consumir toda e qualquer margem que tivéssemos. Mas já com este Governo e já com este Ministro da Defesa, esse valor foi revisto e há a promessa de uma atualização de acordo com aquilo que vai sendo os custos que temos, porque, mais uma vez, nessa valência do lar militar e da sua manutenção, prestamos ao Estado o serviço de cuidar daqueles que temos mesmo que cuidar, por todas as razões, e não apenas humanitárias, sendo essa a principal, mas permita-me, Sr. Deputado, repor um pouco atrás, porque complemento o que agora lhe quer dizer, quando eu afirmo que o Estado recorre a estas entidades, como é o caso da Cruz Vermelha, para prestar algumas das valências, é porque os valores que são protocolados a um determinado valor, que depois não se compadecem com os aumentos salariais e a inflação referente, e se o Estado tivesse que ser ele a assumir esses encargos, seguramente verificaria que o custo que está a pagar era superior, em algumas dessas valências, àquela que está protocolado com algumas das instituições. Muito obrigado. No decorrer do seu mandato e se tiver conhecimento no decorrer do mandato anterior, em resultado da relação institucional da Cruz Vermelha Portuguesa com as demais instituições, há registros de que foi, por várias vezes, reivindicado quer atualizações, quer reformas, quer exatamente atualizações, como é o caso deste em concreto do lar militar, tem conhecimento de outras reivindicações que foram ou que são neste momento um clássico
daquilo que é a direção da Cruz Vermelha Portuguesa? Sr. Deputado, obviamente aquilo que temos registro na Casa, pelo histórico que os serviços nos reportam, sim, sempre, em algumas das valências, naquelas onde o pagamento que nos fazem do serviço prestado, porque é isso que fazemos, prestamos serviços que são requeridos pelas entidades públicas que o requerem, tem havido, em algumas das valências, essa necessidade essa reivindicação, permita-se uma expressão, de atualização de valores, tal como hoje continuamos nesta direção a fazer, naquelas valências onde constatamos e evidenciamos que os valores são manifestamente insuficientes para o serviço, e já não quero entrar em detalhe da qualidade do serviço, porque isso, enfim, pode vir a ser considerado subjetivo, mas sim, em termos concretos, algumas das valências, os valores são insuficientes, já eram no passado, continuam a ser no presente. Muito obrigado. Ainda em dezembro de 2024, o INEM anunciou o reforço do dispositivo de emergência médica com ambulâncias operadas pela Cruz Vermelha, com receio de um pico de doenças respiratórias durante o inverno. Considera que o INEM se tem hoje precavido melhor perante momentos de maior afluência, procura, junto dos seus parceiros, nomeadamente com recurso à Cruz Vermelha Portuguesa? Sr. Deputado, em nossa relação com o INEM respondemos às solicitações. De facto, por vezes existem picos pela sazonalidade, as gripes e outras realidades no que à saúde respeita, mas, mais uma vez, é variável, não se pode estabelecer, embora em alguns casos tenhamos dados para isso, mas não sinto que, pela fraca 6 a 8%, como referi, pela fraca solicitação do todo que o INEM tem de atuações, não sentimos na Cruz Vermelha nenhuma variação, redução ou aumento significativo neste ou naquele período. Diria que, estatisticamente, eles verificam-se em determinados momentos, por picos de gripe ou outras, em que a solicitação que o INEM faz aos nossos serviços, diria que em termos estatísticos, há semelhanças, de acordo com as ocorrências dos picos que temos dos episódios de doença. Muito obrigado. Agora, relativamente à situação financeira do INEM, e pergunto-lhe também, na qualidade de Presidente da Cruz Vermelha, consabidamente um importante parceiro do INEM e também enquanto gestor nesta área, como é que avalia as consequências ou que considerações tece em relação às decisões dos anteriores governos do Partido Socialista, no sentido de obrigar o INEM à transferência entre 2020 e 2022 de 119,6 milhões de euros dos seus saldos de gerência, verbas na sua quase totalidade resultantes do pagamento de uma percentagem dos prémios de seguro por parte dos respectivos tomadores, neste caso para outras finalidades do Estado que não a atividade de socorro de emergência, atividade essa que o Sr. Comendador conhece tão bem. No fundo, que consequências é que para uma instituição desta envergadura pode ter retirar da sua capacidade financeira quase 120 milhões de euros? Sr. Deputado, como disse e repito, nós reagimos às solicitações, aquilo que são as disponibilidades do INEM, não, pelos 6 a 8% que representamos dos serviços prestados, não sentimos qualquer variação. Obviamente, enquanto cidadão, e não é isso que aqui estou a responder, tenho a minha opinião. Enquanto Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tenho que lhe responder que não sinto que essa questão interna do INEM tenha afetado ou tenha limitado da nossa parte qualquer qualidade ou prestação de serviços. Porque, sendo uma entidade não governamental privada sem fins lucrativos, como tive a oportunidade de dizer, gerimos por questões internas e eficácias constantes que tentamos produzir e pelos investimentos que vamos com os nossos meios realizando, e isso não é consequência maior ou menor das entidades com quem nos relacionamos, é obviamente consequência dos serviços globais que quer o Estado, quer cidadãos nos vão procurando e com os recursos que temos ir gerindo a casa. Isto para lhe responder sinteticamente, Sr. Deputado, que não posso ver aí uma relação causa e efeito de degradação do orçamento do INEM nas solicitações ou na qualidade de serviço e da eficácia e do investimento feito pela Cruz Vermelha Portuguesa.
Muito obrigado. Mas confirma que seria preferível, do seu ponto de vista, que a Cruz Vermelha Portuguesa não tivesse dívidas por saldar da parte do INEM ou do Estado? Numa boa relação cliente-fornecedor, obviamente que é uma prática, permita-se-me abrir aqui um parênteses, eu, enquanto Presidente da CIP, tive muito gosto que a entidade, na altura, entrasse no pagamento pontual e, de facto, acho que todos nós, e a economia seria mais fluida seguramente, e não teríamos tantas situações como em alguma tipologia empresarial temos, se o pagamento pontual funcionasse. Quem solicita um serviço tem regras contratuais que deve cumprir. Quando não as cumpra, seja privado, seja o Estado, há qualquer coisa que não está bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputado Pedro Frazão, 4 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Engenheiro Carlos Saraiva, bem-vindo à CPI do INEM. Queria, na sua pessoa, cumprimentar e reconhecer todo o serviço que a Cruz Vermelha Portuguesa prestou ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, naquilo que é uma substituição no socorro médico, mas também todas as valências que acabou de nos explanar, mas muito especialmente dirigir-me às últimas semanas em que Portugal foi assolado por um comboio de tempestades e que foi motivo da Cruz Vermelha Portuguesa ter, desde a primeira hora, mobilizado todos os seus voluntários, todos os seus funcionários, todos os seus esforços para montar centros de abrigo, recolher mais de 6 mil lonas, lançar a nível nacional uma campanha de angariação de fundos para socorrer às vítimas destas terríveis tempestades e cheias e, portanto, não posso deixar de reconhecer aqui na sua pessoa todo o trabalho da Cruz Vermelha Portuguesa, que realmente existe em Portugal desde 1865, por decreto de Rei Dom Carlos, que mandou o primeiro médico militar a Genebra, e é por isso que Portugal é subscritor da primeira Convenção de Genebra e, portanto, a Cruz Vermelha tem um grande papel histórico e um grande papel de beneficência e de atendimento aos mais pobres e aos mais desvalidos em Portugal, que nós não podemos esquecer, e quero aqui começar por reconhecer todo esse serviço. Bem-aja a Cruz Vermelha Portuguesa, bem-aja o Sr. Engenheiro Carlos Saraiva. Dirigindo-nos aqui a este tema que somos hoje convocados a debater, eu gostava de me reportar ao período de colapso do INEM, ao período da greve de 2024, entre outubro e os primeiros dias de novembro de 2024, porque ontem tivemos aqui o Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, que nos disse algo que nos alarmou e é algo bastante preocupante, que é não ter sido avisado de que iria existir um período em que os bombeiros e também provavelmente a Cruz Vermelha Portuguesa iriam sentir um acréscimo do serviço na emergência médica, no SIAM, por causa desta greve. A Cruz Vermelha Portuguesa foi avisada pela tutela política de que iria ocorrer este período bastante preocupante para o sistema de emergência médica em Portugal? Não sou deputado, mas enfim, antes de lhe responder, que já lhe respondi, queria agradecer-lhe as suas palavras e o reconhecimento do papel da Cruz Vermelha. Muito obrigado, fico sensibilizado pelas mesmas, tal como agradeço, e na altura não o fiz e aproveito agora para o fazer, para agradecer ao Sr. Deputado Francisco Vieira as mesmas palavras do papel que a Cruz Vermelha tem, lamentavelmente, tem feito por razões lamentáveis desta ocorrência. Mas não, Sr. Deputado Pedro Frazão, não tivemos, enquanto relações institucionais, tivemos, obviamente, por conhecimento daquilo que era público, da comunicação social. Não lhe parece, Sr. Engenheiro, que seria avisado a tutela política ter feito algum tipo de alerta para todo o sistema de emergência médica de Portugal, alertando os seus parceiros, os stakeholders neste setor, de que iriam existir estes dias? O que o Sr. Deputado me pergunta é uma opinião, de alguma maneira pessoal, e de gestão das organizações que, estando na iminência de uma ocorrência extraordinária, se deve ou não fazê-lo. É uma questão de gestão, de organização. À pergunta, enfim, tenho que responder com uma resposta que me parece óbvia. Sim, acho que numa relação institucional, quando se antevê algo extraordinário, independentemente do que seja, devem preparar-se os meios e ter com os parceiros que os prestam, neste caso, alguma antevisão e alguma preparação da ocorrência. Não posso deixar de lhe dizer que sim. Muito
Muito obrigado. Portanto, a Cruz Vermelha Portuguesa não foi informada com antecedência suficiente para poder reorganizar as suas escalas e assegurar uma cobertura mínima reforçada. E o que lhe pergunto é se tem nota de que durante este período crítico do colapso do INEM, a Cruz Vermelha Portuguesa registou um aumento do número de ativações por sobrecarga do próprio sistema. Não o sentimos, Sr. Deputado, porque, como lhe disse, sendo a Cruz Vermelha responsável por entre 6% a 8% daquilo que é a totalidade dos serviços, se nos pedem 10%, quase que não se sente, se nos pedem 12%, temos margem de progressão, por isso isto para lhe dizer que temos digamos, uma almofada de resposta à solicitação que, por greve, por picos de ocorrências, não pressentimos, não necessitamos de reprogramar, de afetar extraordinariamente este ou aquele meio, porque aquilo que nos é solicitado é tão pouco no todo das ocorrências que a nossa margem de progressão amortece, responde com eficácia, sem que se verifique. Obviamente que sentimos pedidos extraordinários, sentimos, se estamos 6 e de repente passamos para 10, alguma coisa ocorreu, mas não se reflete, não temos que reprogramar, porque aqui os nossos serviços e a qualidade de resposta que temos absorve qualquer dessas ocorrências. Imagino que sim, Sr. Engenheiro, porque até passado um mês, no dia 5 de dezembro, foi anunciado pelo INEM um reforço com o dispositivo de emergência médica de 40 ambulâncias que eram exatamente operadas pela Cruz Vermelha Portuguesa. O que eu lhe pergunto é, estas 40 ambulâncias que apareceram do nada foram por solicitação do INEM? Foi a Cruz Vermelha Portuguesa que contactou o INEM dizer que tinha esta disponibilidade para aumentar a sua capacidade de emergência ou, de forma diferente, era algo que já estava programado? Resultou de uma reunião que tivemos no Ministério da Saúde com a Sra. Ministra e os outros envolvidos, INEM, bombeiros, que nos despertaram para essa eventualidade e disponibilizámos na altura 43 ambulâncias para esse serviço, com geometria variável de utilização e de ocorrências, porque uma ambulância, como o Sr. Deputado imaginará, pode fazer um serviço, pode fazer 20 serviços, depende da distância, enfim, de todo um conjunto de fatores, mas sim, foi depois de uma reunião que tivemos no Ministério da Saúde, liderada pela Sra. Ministra da Saúde. E essas 43 ambulâncias, não 40, como diz aqui no comunicado do INEM, então, mantêm-se ao serviço ou foram desmobilizadas entretanto? Resultaram de protocolos que foram feitos, Sr. Deputado, um primeiro despacho, como eventualmente terá em seu poder, 3 despachos, que mediou 3 meses, entre um do 12 de 24 e 28 do 2 de 25, um segundo de 1 do 3, 30 do 4, e um terceiro e último de 1 do 5 de 25 a 1 do 11 de 25, onde afetámos, pela tal geometria variável que lhe referi, pelo primeiro despacho, mobilizámos 32 ambulâncias com 16.888 saídas, no segundo 22 ambulâncias com 3.873 e no terceiro e último 16 ambulâncias com 14.213. Respondemos à solicitação através dos despachos que o regulavam, com estas ambulâncias e com estas saídas, ambulâncias que temos disponíveis, obviamente que fazem parte das 1.800 viaturas que a Cruz Vermelha tem. Estas ambulâncias fazem parte desse todo, porque depois temos transporte de doentes e outras viaturas, obviamente. Mas, em termos de ativo, essas ambulâncias continuam disponíveis na Cruz Vermelha para os serviços que vierem a ser solicitados. Sr. Engenheiro, eu perguntei-lhe isto porque no dia 7 de janeiro de 2026, e o Sr. Engenheiro acabou por agora confirmar que já não estavam disponíveis este aumento de ambulâncias, morreu uma pessoa no Seixal, um homem de 78 anos, que morreu depois de ter estado cerca de 3 horas à espera de socorro do INEM, e exatamente esta espera foi registada porque a Cruz Vermelha Portuguesa do Seixal não tinha ambulâncias e que as ambulâncias de Almada e Setúbal estavam ocupadas. Foi despachado depois uma viatura que veio de Carcavelos. Como é que explica esta situação? Como disse o deputado, a Cruz Vermelha tem cerca de 150 estruturas, cada uma delas com competências variáveis, porque das N valências que desempenhamos, que desenvolvemos, umas não têm ambulâncias, outras têm 7 ou 8, dependendo da delegação e da sua configuração e da especificidade da região onde se encontram. Tendo umas ambulâncias e outras não tendo, o que representa é que se uma tiver, imagine, por exemplo, 3 ambulâncias e tiverem as 3 em serviço,
Nós, àquela solicitação daquela delegação, não temos ambulância. Poderíamos tê-la em Alcochete ou poderíamos tê-la em Lisboa, eventualmente, para dar aqui alguma proximidade geográfica. Mas, para essa infeliz ocorrência, não tínhamos ambulância de resposta porque ela estava em serviço noutro serviço. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Engenheiro, se isto é uma situação que se pode alargar a todo o território nacional, ou seja, se situações como esta de inoperabilidade ou insuficiência de ambulâncias da Cruz Vermelha para os pedidos que o INEM faz é uma prática ou ocorre normalmente no país inteiro. E se estes períodos em que o INEM contratualiza essas 35, 43 mais ambulâncias, se essas ambulâncias não deveriam, na verdade, estar contratualizadas para todo o ano. E, finalmente, para terminar, gostava de lhe perguntar se alguma vez transmitiu à tutela formalmente estas dificuldades de operacionalidade, a que ministros é que transmitiu essas dificuldades de operacionalidade e por que forma? Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Deputado, porque careço que me explicite a pergunta. O que é que me pergunta se transmitia à tutela? Peço desculpa. Se transmitiu formalmente à tutela, portanto, aos gabinetes dos senhores ministros, a estas dificuldades de operacionalidade e dificuldade de resposta que justificariam uma maior abrangência na contratualização do INEM, não sendo essas ambulâncias contratualizadas apenas nesses períodos breves que determinou e que nos explicou, mas que deveriam estar sempre contratualizadas na verdade, porque elas manifestamente fazem falta. O meu pedido que explicitasse tem a ver precisamente com essa definição da operacionalidade. Sr. Deputado, nós temos N ambulâncias, como disse, geograficamente dispersas, e representando como representamos 6 a 8% do todo, eu diria que cabe ao INEM e aos bombeiros, que têm a fatia de leão, sem que isto seja, enfim, indício que quer que seja, é uma realidade, é apenas a expressão de uma realidade. Obviamente entendemos ou percepcionamos que é aos bombeiros que são feitas as primeiras solicitações e que a Cruz Vermelha, ou ter apenas 6 a 8%, é uma segunda, ou por qualquer razão geográfica, ou por outras razões de CODU, sejamos mobilizados. Por disponibilidade, capacidade, nós temos-la. A operacionalidade existe. E nós temos-la manifestado, porque temos repetido, diria até à exaustão, a quem de direito, que temos mais capacidade, temos qualidade, enfim, demonstrada e constatada, tendo essa disponibilidade e essa operacionalidade, temos a tal margem de progressão, de crescimento, assim nos seja solicitada. Desde que estou Presidente, tenho dito às tutelas e aos ministros. Muito obrigada. Vamos então passar à ronda ao Grupo Parlamentar, peço desculpa, do PS. Deputado André Rijo, faça favor, tem 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente António Saraiva, é um gosto de revê-lo. Agradecer também o contributo e o trabalho que presta ao serviço da Cruz Vermelha Portuguesa e do povo português. Sr. Presidente, julgo ter ouvido da sua intervenção inicial que referiu que a Cruz Vermelha disponibiliza para o CIEM 23 meios tipologia A e 177 meios tipo B, os PEMs, não é? No fundo, e representam cerca de 6 a 8% da emergência pré-hospitalar acionada pelo CODU. É isso, Sr. Presidente? Sim, é isso. Ok. Sr. Presidente, nos relatórios da CTI e da IGF sobre o INEM, sucessivamente apontam falhas nos mecanismos de controle e apontam o risco de múltiplo financiamento às entidades parceiras do CIEM. Consegue explicar-nos como é que funciona este controle e o registro de cada transporte e em que termos é que é feito esse pagamento? Deputado, mas sinteticamente, estão protocolados uma e outra das realidades em valores perfeitamente definidos e que são os que são faturados ao INEM. É através de protocolo com valores bem definidos. Sr. Presidente, tendo em conta a sua vasta experiência de gestor qualificadíssimo, este risco de multissubsidiação pelo INEM à Cruz Vermelha existe ou, ao contrário, é deficitário este financiamento? Diz o Sr. Deputado, multifinanciamento?
O que é que o Sr. Deputado entende por multifinanciamento? Peço desculpa. Este risco de haver um sobrefinanciamento? Não, no nosso caso não existe esse sobrefinanciamento, porque a página que estava à procura, que agora tenho à minha frente, nós temos por despachos 6.561, 3.612, enfim, não importa o despacho, temos para as modalidades PEM e para as modalidades RES, temos valores perfeitamente definidos de subsídios mensais. No caso dos PEM, de 24 para 25, estou-se aqui um aumento de 31%, 6.690 para 8.760, e depois temos as taxas de saída, que têm a ver, obviamente, com o volume de saídas, que têm também um valor definido, perfeitamente contratualizado, e que de 24 para 25 também tiveram um acréscimo pelo tal protocolo que finalmente conseguimos estabelecer para que tudo seja perfeitamente transparente, auditável e não haja, no nosso caso, repito, não há qualquer sobrefinanciamento. Sr. Presidente, ontem aqui nesta CPI, o Sr. Presidente da Liga, por referência à data de 2025, que foi a data em que houve um novo memorando, um protocolo entre a Liga e o INEM, por causa desta questão do CIEM, foi referido que a essa data os pagamentos à Liga dos Bombeiros, ou neste caso aos bombeiros, às associações de bombeiros portugueses, do INEM para as associações de bombeiros, estavam regularizados, ou seja, tinham uma conta corrente que era perfeitamente em dia. Segundo o que interpretei das suas palavras, o que entendo é que, no caso da Cruz Vermelha, não aconteceu bem assim, ou seja, se interpretei bem, disse-nos que não há grande variabilidade entre aquilo que acontecia em 2025 e aquilo que acontece hoje em dia. Percebi bem? Sim, mas também disse, Sr. Deputado, que no caso da Cruz Vermelha Portuguesa, a dívida tem uma antiguidade correspondente mais ou menos a 3 meses e, neste momento, o que é registado pelo próprio INEM são 1,5 milhão de euros, correspondente a 3 meses de faturação, sensivelmente. Essa dívida de 3 meses que refere é atualmente? Sim. Ok. Dívida atual. Sim, bate certo com o que disse ontem o Presidente da Liga, no meu entendimento. Então, o que eu questiono é, nós neste momento, pelo que disse ontem o Sr. Presidente da Liga e pelo que diz hoje o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, temos neste momento 96% a 98% daquilo que é a prestação de serviços ao INEM, com 3, 4 meses de faturação pendente e em atraso, é isso? Neste momento, e o que a Cruz Vermelha respeita, sim. Há alguma justificação que lhe tenha sido prestada pelo INEM para que isto possa estar a acontecer? Não, Sr. Deputado, como tive a oportunidade de dizer a perguntas anteriormente feitas, gostaríamos muito, nós na Cruz Vermelha e seguramente as outras entidades prestadoras de serviço ao Estado, que os valores contratualizados fossem respeitados nos prazos de pagamento. Como lhe disse e repito, como já disse anteriormente e repito, no caso da violência doméstica, serviço fundamental que prestamos, a dívida tem 2 anos e meio, desde que estou Presidente da Cruz Vermelha. Gostaríamos que assim não fosse, mas, enfim, é uma prática que vamos constatando existir, que pugnamos pelo seu pagamento. Devo confessar-lhe que nem sempre com êxito, e no caso da violência doméstica, então, com um manifesto inêxito. Sr. Presidente, obrigado. Registro, não menosprezo, mas não faz parte do objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, em todo o caso, assinalo. Sr. Presidente, já agora outra questão. Quantas greves é que se recorda de ter presenciado com impacto no INEM? Enquanto Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, apenas esta que se verificou ultimamente. Eu percebo que é um cidadão informado. Outras greves, teve percepção de outras greves também? Não, Sr. Deputado, sinceramente não. Muito bem. Tem ideia se esta greve que estamos a falar no final e que já citou no final de outubro e início de novembro de 2024 foi aquela que teve um efeito mais significativo em termos de perdas de vidas humanas? Sr. Deputado, obviamente que em termos de cidadão, e como Sr. Deputado teve a gentileza de referir informado, tento sê-lo, daí a inquietude cívica que me caracteriza, tive essa informação, mas devo dizer-lhe que em termos da Cruz Vermelha, e é isso, e é nessa qualidade de depoente que aqui me encontro, não houve da nossa parte qualquer responsabilidade
das perdas que lamentamos todos enquanto cidadãos, mas no que a Cruz Vermelha respeita, não somos responsáveis por nenhuma delas. Sr. Presidente, anoto a exclusão de responsabilidade e respeito à Cruz Vermelha, então, na sua opinião, atrever-me a perguntar de quem é a responsabilidade. Sr. Deputado, não tenho elementos, apesar de informado enquanto cidadão, mas não tenho meios, não tenho informação detalhada sobre o funcionamento de instituições às quais não presido para saber o que é que falhou, o que é que eventualmente terá falhado, enquanto, mais uma vez, Presidente da Cruz Vermelha, o que lhe garanto é que da Cruz Vermelha não houve falhas, o que falhou, que levou a essa infeliz ocorrência de perdas de vida, deverá ser analisado e seguramente estará a ser feito, mas não tenho dados concretos, não estou nas organizações onde essa avaliação terá que ser auditada para lhe poder responder. Há pouco, em instâncias do Sr. Deputado Pedro Frazão, respondeu que não tinha a Cruz Vermelha tido acesso prévio a esta informação da existência da greve. Nem concomitantemente teve acesso a essa informação oficialmente pela INEM ou pelo TUTEL? Não, pré-aviso, em termos institucionais, não tenho memória que o tenham feito, sinceramente. É claro que tudo o que isso depois gerou teve a ver com as solicitações que nos foram feitas, como referi, dos tais picos que por vezes ocorrem, neste caso por motivo de greve, noutros por ocorrências de picos de gripe e outras, enfim, são os tais picos por esta ou por aquela natureza, mas não, Sr. Deputado, não tivemos, ou que sei, não tivemos informação dos serviços sobre a greve. Enquanto parceiro que representa 8% do serviço prestado no âmbito do SIAM, não teve conhecimento pela tutela da greve. Deixe-me perguntar-lhe, não obstante isso, efetuou nesses dias de greve a Cruz Vermelha transportes de doentes urgentes, em caso de emergência pré-hospitalar, nesses dias? Presumo que sim, Sr. Deputado. Como compreenderá, não tenho esse detalhe. Tenho atrás de mim o nosso responsável da emergência, o Coordenador Nacional de Emergência, o Dr. Gonçalo Orfan, que é quem gere e conhece com detalhe e pormenor todos esses aspectos, mas eu neste momento não tenho dados para lhe poder responder a essa sua pergunta objetiva. Também não me sabe então dizer se houve ressarcimento já desses serviços prestados, não obstante não ter havido um acionamento pelo CODU? Tudo o que estiver contido nos 3 meses em atraso, sim. O que não estiver contido, não está dentro. Não me sabe dizer se houve pagamento desse... A minha questão é, relativamente à greve, saber se os serviços prestados, que não tenham sido acionados pelo CODU, mas tenham sido prestados à mesma pela Cruz Vermelha, foram ou não ressarcidos? Sr. Deputado, o que estou a tentar explicar é que não temos registro de serviços prestados em função da ocorrência, se foi por esta ou por aquela razão, faturamos ao INEM, como faturamos outros serviços, e é do conjunto da faturação que teremos que ser ressarcidos. Por isso lhe disse, não sei, não tenho meios neste momento que possa dar, poderei verificá-los e fornecer-lhes, à Sra. Presidente que fará o favor de os transmitir, concreto se aquele serviço está dentro da dívida que estamos, porque os serviços que vamos prestando vão acumulando à faturação, e se bem entendo a sua pergunta, Sr. Deputado, não lhe consigo especificar se para aquele período concreto dos serviços que prestamos há valores em dívida, há um valor global de dívida, somatório de um conjunto de faturas, que neste momento não lhe sei especificar se alguma delas responde a esse período ou foi causada, se a fatura foi efetuada para ressarcir o pagamento desse período. Sr. Presidente, como gestor altamente qualificado, a existência de 3 lideranças distintas do INEM num período de 2 anos sentiu que contribuiu para a instabilidade da instituição? Todas as alterações de comando, digamos assim, do modo geral, ou de gestão das instituições, gera perturbações, a não ser que as instituições estejam tão bem estruturadas, tão bem organizadas, que independentemente dos seus presidentes ou das suas direções, continuem a funcionar como um relógio. É evidente que alterações de gestão causam sempre esta ou aquela perturbação, Sr. Deputado. Uma última pergunta, Sr. Presidente, para lhe perguntar o seguinte. Estranhou o facto de, no plano de emergência e transformação para a saúde apresentado pelo Governo da AD,
não existirem medidas concretas e específicas para a reestruturação do INEM? Não, Sr. Deputado, não cheguei a esse detalhe desta ou daquela particularidade. Enquanto cidadão e enquanto responsável desta entidade a que me orgulho de estar a presidir, o que gostaria era que a orgânica, o funcionamento, a qualidade dos nossos serviços públicos fossem permanentemente melhorados e que dessem aos cidadãos uma qualidade de serviço que aqui e ali, por vezes, dá a ideia que tem falhas. Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo da Iniciativa Liberal. Deputado Mário Amorim Lopes, tem 3 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente António Saraiva. O Presidente da Liga dos Bombeiros reportou ontem vários problemas, entre os quais os seguintes. Sr. Presidente, pedia só que houvesse mais condições na sala para me conseguir concentrar, se for Senhores possível. deputados e assessores, peço silêncio na fila da frente e também na fila de trás, está bem? Já não é a primeira vez que isto acontece. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, dizia que o Presidente da Liga dos Bombeiros reportou vários problemas, entre os quais atraso de pagamentos, reportou 4 meses de atraso de pagamentos, também acabou, o Sr. Presidente António Saraiva acabou de reportar o mesmo, 3 meses, 1,5 milhão. A questão que eu lhe coloco é, em primeiro lugar, qual é o prazo histórico de pagamento do Estado, ou seja, se estes 3 meses de atraso têm aumentado, estão em linha com o histórico ou têm diminuído, e também, lhe pergunto muito objetivamente, se este atraso no pagamento pode pôr em causa as operações da Cruz Vermelha. Reportando ao INEM, há uma constante que se verifica no atraso, embora por vezes diminua, enfim, mais uma vez, uma sinusoide de atuação, mas qualquer atraso de pagamento, como aqueles que hoje aqui dei como exemplos, e pela dimensão do valor, não comprometem a organização, mas afetam, em termos de tesouraria, o seu desenvolvimento. Posso dizer que nós estamos neste momento, a Cruz Vermelha Portuguesa é devedora à Federação Internacional da Cruz Vermelha de um determinado valor da cota de pertença que nos inibe de votar em Assembleias Gerais e que há aqui uma relação causa e efeito. Eu, por não ter meios disponíveis, eu próprio, Cruz Vermelha, e eu, enquanto Sr. Presidente, tenho que fazer uma gestão ponderada e, sim, respondendo concretamente à sua pergunta, Sr. Deputado, o atraso de pagamento, a não obtenção da receita pelo serviço prestado, que é disso que se trata, afeta-me aqui e ali o compromisso, o honrar os compromissos enquanto cliente que também temos. Portanto, fica claro que estes atrasos reiterados e históricos causam constrangimentos. Foi mencionado também pelo Presidente da Liga dos Bombeiros que existem falhas de coordenação no CODU. Confirma? E quais? Sinceramente, Sr. Deputado, no nosso caso, no que a Cruz Vermelha respeita, não registramos. O Sr. Coordenador Nacional não me reporta, não me tem reportado, desde que estou Presidente, qualquer falha nessa relação. E o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros também menciona que existe uma falta de transparência e sistemas tecnológicos obsoletos. Confirma? O Sr. Presidente da Liga terá, pela quantidade de serviços prestados e pelas várias interações, seguramente mais dados do que aqueles que a Cruz Vermelha registra na divisão de pedidos. No nosso caso, o nosso coordenador reporta-nos por vezes algumas questões, mas, Sr. Deputado, não posso afirmar, não posso corroborar por insuficiência de solicitações que o Serviço de Comunicações tenha sofrido algum aspecto gravoso. E, finalmente, também é mencionada a necessidade de criar um conselho de utilizadores onde bombeiros e Cruz Vermelha pudessem reportar problemas e incumprimentos diários. Quer isto dizer que não são reportados à data, quando eles surgem? Não, a nossa relação, no nosso caso, Cruz Vermelha e INEM, quer os técnicos envolvidos, quer a nível superior, enfim, pelo menos a minha experiência e aqueles com quem me tenho relacionado, não tenho motivos de queixa, Sr. Deputado. Então,
não tem motivos de queixa, mas já alguma vez ocorreu no passado alguma falha operacional, sobretudo grave, que tenha impactado o serviço de emergência e de socorro, que a Cruz Vermelha tenha reportado de forma formal? Não, Sr. Deputado, não registramos nenhum incidente dessa natureza. Já agora, aqui um pormenor operacional importante. As ambulâncias protocoladas com a Cruz Vermelha estão obrigadas a estar permanentemente disponíveis ou podem ser afetadas a outro tipo de serviço? Não, estão afetas ao serviço 24 horas, 9 elementos disponíveis, porque as 24 horas exige disponibilidade de funcionários, de colaboradores, sim, mas estão afetas exclusivamente ao serviço. E podem recusar serviço? Não. Eu pergunto isto porque, de acordo com o relatório da IGF, entre 2023 e 2024 houve mais de 2.000 recusas e 18.000 inoperacionalidades. Um ex-presidente da Liga dos Bombeiros, o Dr. Jaime Marta Soares, não deu uma resposta minimamente conclusiva sobre estas operacionalidades, ou neste caso, inoperacionalidades. Portanto, eu pergunto ao Dr. António Saraiva se a Cruz Vermelha consegue explicar estas inoperacionalidades, ou se já as registou e a que é que se deveram. Não, salvo melhor evidência, enfim, feita a pergunta para o Sr. Deputado, tenho que lhe responder no todo, mas enquanto Presidente da Cruz Vermelha, de julho de 23 para cá, não tenho conhecimento de nenhuma falha de resposta e nem o seu Coordenador Nacional que manda sede nas funções me reportou que anteriormente tivesse existido aquele incidente. Da parte do que a Cruz Vermelha respeita, Sr. Deputado, não tenho conhecimento de nenhuma não resposta ao serviço. Então, ver se nos consegue ajudar a perceber o que é que significa que não há ambulâncias disponíveis. Porque em muitos casos é porque parece que não existiam meios, não estavam disponíveis, não existiam. Em alguns casos parece que estavam ocupados ou então que não podiam ser mobilizados. Geralmente, quando isto acontece, ou seja, quando não é possível ativar um meio, deve-se fundamentalmente ao quê? Não existe naquela área de serviço nenhuma ambulância disponível, estão todas ocupadas. O que é que geralmente pode acontecer? Podem acontecer vários episódios que gera essa consequência. Imagine ambulâncias retidas à porta dos hospitais porque as macas estão retidas pelas razões que todos conhecemos. Ambulâncias afetas a outros serviços e logo não disponíveis porque estão em serviço desta ou daquela solicitação. Podem confluir aí um conjunto de fatores que levem a que os meios disponíveis não estejam de facto disponíveis, porque perguntavam ao Sr. Deputado se elas estão afetas ao serviço as 24 horas por dia. Sim, mas imagino que elas estão afetas ao serviço e estão ocupadas no serviço. Estando ocupadas no serviço, não estão disponíveis para outro serviço que se sobreponha. Sr. Deputado, há tantas variáveis que podem, por infeliz coincidência, conjugar-se àquele momento, que a não resposta é um efeito conjugado de factos. Não lhe consigo responder com estatísticas desta ou daquela natureza. Teríamos que avaliar o momento, a ocorrência, o dia, a hora, para lhe poder dizer, no nosso caso da Cruz Vermelha, Sr. Deputado, isso aconteceu porque nesse dia, nesse momento, houve estes factos. É impossível sem dados concretos. Mencionou que muitas ambulâncias ficam retidas nas urgências dos hospitais, porque é preciso fazer uma nova admissão, é preciso fazer a transferência do paciente para uma outra maca para terminar o processo. Eu pergunto-lhe se isso sempre aconteceu, ou se, pelo menos desde que é Presidente, se tem memória que isso tenha acontecido, isso foi reportado à tutela e, na altura, as diferentes tutelas, já foram várias, que tipo de iniciativas é que apresentaram para tentar resolver o problema? Aconteceu algumas vezes e fizemos aquilo que nos compete, foi reportar àquele que nos solicitou o serviço o facto. Em reuniões, porque a nossa tutela é o Ministério da Defesa, temos interações com outros ministérios, de acordo com aquilo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros na nossa relação internacional, o Ministério da Saúde em várias ocorrências, como aquela que referi da reunião do pico que se verificou da necessidade de afetar as 43 ambulâncias, enfim, variadas reportes. Reportamos o incidente, damos aquilo que é a nossa opinião do que poderia ser feito, mas, Sr. Deputado, em relação a isso também, como sabemos, na minha opinião, vale o que vale, mas tem muito a ver com a gestão hospitalar e a eficácia com que o hospital gere os seus serviços. E, por vezes, embora hoje quase nada, mas em determinados picos,
verificar-se a retenção das ambulâncias por esse aspecto que lhe referi, mas reportava-se, quando ele, no nosso caso, ocorreu, reportávamos e pedíamos soluções para que a nossa qualidade de serviço não fosse afetada por essa insuficiência de agilização hospitalar. Então, das suas palavras, podemos depreender que reportou ao Governo de 2023, ao Governo de 2024 e ao Governo de 2025? Podem inferir das minhas palavras que sempre que essa ocorrência aconteceu, sempre que ocorreu um episódio de retenção de uma das nossas ambulâncias, reportámo-lo, independentemente de quem estava no exercício ou do Ministério ou da legislatura. Muito bem. E, finalmente, o financiamento atual cobre o custo real de manter a ambulância 24 horas disponível? Se não fosse o custo variável, não. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Deputado Paulo Moacho, 3 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento todos, cumprimento também o Dr. António Saraiva e agradeço as respostas que já deu, já respondeu a muitas das questões que eu queria colocar, e eu queria precisamente começar por pedir-lhe, no fundo, que alguns esclarecimentos. Um deles, posso começar já por aí, precisamente sobre esta questão do financiamento, porque há pouco, respondendo à questão de um dos colegas, pareceu-me que tinha dito que, no fundo, não considerava que houvesse subfinanciamento nos protocolos, do protocolo estabelecido com o INEM. E eu queria precisamente confirmar isso. Por um lado, que os valores que são pagos à Cruz Vermelha são iguais aos valores que são pagos aos bombeiros, porque também nos disse que o protocolo, no fundo, é idêntico e, portanto, Liga e INEM estabelecem e negociam o protocolo e os valores são iguais, mas perceber precisamente se os valores que neste momento estão a ser pagos, se são suficientes e se conseguem manter essa sustentabilidade. Como tive a oportunidade de dizer, Sr. Deputado, a Cruz Vermelha não é tida, não é achada nos valores. Acompanhamos aquilo que a Liga dos Bombeiros com o INEM discute e somos, por extensão, envolvidos nesses mesmos valores. Ou seja, aquilo que a Liga dos Bombeiros negocia com o INEM é aquilo que depois é decalcado para a Cruz Vermelha, o que não podemos deixar, e temos-lo dito, enfim, sendo realidades distintas, organizações diferentes, perverso que tenhamos que ir, enquanto parceiros, a reboque do parceiro maioritário neste sentido. Mas está perfeitamente definido os valores protocolados pelo INEM, e neste caso no início de 2025, Sr. Deputado, e dizer-lhe que para PEM o subsídio mensal é de 6.690, como anteriormente referi, e depois tem um valor de variável de taxa de saída de 14,60 €. No que respeita aos RES, o valor é diferente e tem um valor de 8.760, há um valor de taxa de saída diferente para uns e para outros. Num caso, os 14, peço desculpa, 29,20, porque era junho, 12 de junho, e depois março, não querendo produzir dúvidas na minha afirmação, Sr. Deputado, permita-me, se a Sra. Presidente me permitir, que peça aqui ao meu serviço o esclarecimento Claro deste valor. Claro que sim. Miguel. Valor, o PEM 29,20, 14,60. Não, 21, 43 atual. Se puder desligar o microfone. 29,20, 43,40. 21, 43. Este é 24, este é 25. Está bem. São estes cá de baixo, porque o aumento deste valor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Deputado. São valores, os valores de 24, a taxa de saída 14,60 e 29,20, e agora em 25 foram alterados os 14,60 para 21 e os 29,20 para 43,40. Muito
Muito bem, muito obrigado. Há pouco, também, quando falava sobre, no fundo, a percentagem do serviço que é assegurado pela Cruz Vermelha, no âmbito do sistema na sua totalidade, nos falou entre 6% a 8%, também nos disse que considerava que a Cruz Vermelha também teria capacidade, no fundo, e vontade, assumi também, pareceu-me pelo menos, para assegurar mais destes serviços. Mas queria que nos esclarecesse, no fundo, teria essa capacidade mediante a contratualização de mais postos, ou com aqueles que já existem neste momento considera que haveria, no fundo, mais que se poderia fazer e que o Estado poderia utilizar da parte daquilo que são os serviços garantidos pela Cruz Vermelha? Sim, Sr. Deputado, aquilo que afirmamos é que, atendendo à capacidade que temos, à capilaridade geográfica que é a realidade das 150 delegações, as proximidades, as características, digamos, de funcionamento da Cruz Vermelha, sentimos e demonstramos ter capacidade de poder responder a mais solicitações sem que isso implique, da nossa parte, ter que aumentar os meios. Com os meios atualmente disponíveis, julgamos e demonstramos ter capacidade para poder para que possam requerer mais serviços na atual composição de meios que a Cruz Vermelha tem ao seu serviço. Ok, muito obrigado. E também, relativamente às relações da Cruz Vermelha com o INEM, perceber se também considera que a Cruz Vermelha é devidamente envolvida na definição das normas, na definição das regras e dos protocolos que são aplicados no terreno. Como saberá, também é uma reivindicação da Liga dos Bombeiros, e se considera também que existem os mecanismos de participação e de articulação com o INEM, se são suficientes e se funcionam. Se têm funcionado, se são suficientes, como em tudo na vida, à margem de progressão, e vamos-lo sinalizando, a nossa relação institucional temos que a adjetivar de boa, muito boa. Não podemos deixar de, como temos referido em local próprio, que a Cruz Vermelha gostaria de ser tratada como um parceiro igual e não como um parceiro diferente, como tem sido tratado, numa linguagem mais popular, diria, não sermos filhos de um Deus menor, como por vezes nos sentimos, porque, por todas as condições, por toda a capilaridade que já referi, pelos meios que temos disponíveis, pela qualidade dos nossos serviços, a formação dos nossos técnicos, enfim, nós sermos tratados por arrasto daquilo que é negociado, entre outros, não nos parece o mais correto, nem em termos de parceria, da melhor forma. E sim, corroboro o que o Sr. Presidente da Liga terá dito, naquilo que o Sr. Deputado agora afirmou, usando as afirmações que o Sr. Presidente da Liga referiu, sim, deveria existir uma maior envolvência, uma maior partilha, porque seguramente com a experiência de todos nós, de todos os envolvidos no processo, todos os contributos, como diz o povo e com razão, duas cabeças pensam melhor que uma, três melhor que duas, e a partir de um determinado momento é uma entropia. Mas sim, havendo três parceiros, seria ideal que todos partilhássemos nas melhores práticas e para a procura das melhores soluções. Muito obrigado. Tenho uma última questão, talvez um pouco mais geral, mas precisamente neste âmbito de relação com o INEM e também tendo em conta que iniciou o seu mandato em 2023, salvo erro, julho, penso que foi isso que nos disse há pouco, e portanto também assistiu a uma transição entre uma governação anterior e a governação atual. Como é que classifica e como é que foram evoluindo as relações, por um lado, com os vários presidentes do INEM e também com as tutelas do setor da saúde? Como é que foram essas relações da Cruz Vermelha com essa tutela? Obrigado. Pela ordem que me solicitou, as relações institucionais têm sido e mantêm-se ótimas. As relações pessoais, à medida que os presidentes do INEM foram chegando e da reunião que uns e outros fomos solicitando, iniciámos com cada um deles
um conjunto de iniciativas da avaliação que fazíamos e das melhorias e daquilo que era o propósito que cada Presidente, aqueles com quem já me relacionei, traziam, e como parceiro outra coisa não poderia ser de esperar. Enfim, mas entretanto iam alterando, íamos refazendo, repetindo as sugestões e os contributos. Em relação às tutelas, quer no anterior Governo, com os responsáveis com quem nos relacionamos, e como disse e repito, tutela do Ministério da Defesa, subdelegado no Secretário de Estado da Defesa, quer no anterior, quer agora, as melhores. Em relação ao Ministério da Saúde, que são, digamos, os dois ministérios com quem mais nos relacionamos, Sr. Deputado, teria que adjetivar de excelentes. Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do PCP. Deputada Paula Santos, 3 minutos também. Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento e agradeço já ao conjunto de elementos que partilhou nesta comissão. Eu algumas questões gostaria de fazer e algumas só para precisar, para perceber se compreendi bem. A primeira questão que eu gostaria de lhe fazer é sobre o seguinte: nós, no início deste ano, mas não só, foram tornados públicos até várias situações de atrasos na prestação de socorro por parte do INEM, com as consequências que são conhecidas. Há pouco já fez referência muitas das vezes as ambulâncias ficam retidas nas urgências dos hospitais. Algumas regiões no nosso país, em particular aqui na área da Grande Lisboa e Val do Tejo, o encerramento das urgências de obstetrícia também leva a que muitas das vezes o transporte dos doentes sejam para distâncias superiores. Isso naturalmente também acaba por ocupar ou a disponibilidade das ambulâncias ser menor, porque a sua distância é superior, o tempo a percorrer. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, de uma forma geral, é, na sua opinião, quais é que são as causas destes atrasos na prestação de socorro? Sra. Deputada, cingindo-me, como não posso deixar de o fazer, à Cruz Vermelha, a nossa experiência, aliás, como teve a oportunidade de referir, muitas vezes os atrasos têm a ver com a necessidade das distâncias percorridas e aquele meio, ou ter uma deslocação maior do que aquela que poderia existir, o meio fica indisponível, já está disponibilizado para aquela ocorrência e logo a gestão dos tempos acaba por ter que ser feita e levar a prejuízo de alguma eficácia. A razão do porquê? Sra. Deputada, nós, como lhe disse, na Cruz Vermelha, felizmente para nós não temos registros dessa natureza, pela fraca utilização que representamos no todo. Mas aquelas que já referi, Sra. Deputada, a retenção, como referi, nos hospitais, as distâncias maior percorridas, mais do que isso, tenho alguma dificuldade em lhe apontar a causa. São aquelas que são conhecidas, não lhe consigo responder de outra maneira. Também já foi aqui abordado sobre o protocolo para a disponibilização de um número de ambulâncias adicional. Creio que 40, passou para 25, depois para 16. O que eu lhe queria perguntar, e eu creio que este último terminou no final do ano passado, esse protocolo não foi renovado. Faço-lhe a pergunta de outra forma: até quando é que esse protocolo durou? Naqueles 3 períodos que lhe referi, Sra. Deputada, que referi há pouco, não lhe referi ainda, nós disponibilizámos, depois dessa reunião que tivemos no Ministério da Saúde, disponibilizámos para o chamado DIP 43 ambulâncias. Ou seja, do nosso efetivo, manifestámos a disponibilidade dessas 43. Foram usadas por os 3 despachos, um do 12 de 24 a 28 do 2 de 25, um do 3 de 25 a 30 do 4 de 25 e um do 5 de 25 a 1 do 11 de 25, por isso 3 meses, 1 mês, 6 meses,
daquele efetivo, nós, uma coisa foi disponibilizarmos 43, coisa diferente era se eram necessárias ou se foram necessárias as 43. Para o primeiro período, tivemos envolvidas 32 ambulâncias nas várias delegações do país, com 16.880 saídas. Do segundo despacho, que durou um mês, 22 ambulâncias, com 3.873 saídas. E do terceiro período, 6 meses, 16 ambulâncias, 14.213 saídas. Por isso, cada período afetou, pelas solicitações que recebemos, o número de ambulâncias que foram solicitadas, com estas saídas, não é? Porque uma ambulância, como há pouco referi, pode ter N saídas. Por isso, 16 ambulâncias, dando-lhe o último período, tiveram 14.213 saídas. Mas isto do efetivo das 43 que mostramos disponibilidade para o DIP. Qual a razão para esse protocolo não ter sido renovado depois de novembro de 2025? Sra. Deputada, como imagina, não é a nós que... ou melhor, não sou eu que... Não é a nós, peço desculpa. Não sou eu que lhe conseguirei responder a essa pergunta. Nós respondemos a solicitações pelos despachos que foram produzidos. Se deixaram de produzir despachos e deixaram de nos solicitar, caberá a quem os produz de acordo com a necessidade que quem tem a responsabilidade de os produzir teve de os validar, de os prolongar, de refazê-los, uma vez que foram 3, porque é que não são 4, ou não foram 5, ou porque é que um durou 6 meses e não foi prolongado, como a Sra. Deputada me pergunta. Sra. Deputada, não sou eu, enquanto Presidente da Cruz Vermelha, que lhe consigo responder a isso. Está a dizer que da parte do INEM e da parte do Governo não houve essa solicitação à Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha mantinha a disponibilidade dessas ambulâncias. A Cruz Vermelha mantinha e mantém essa disponibilidade para as solicitações que o INEM ou o Governo, o Estado, a licença possa fazer, mantemo-la. Não houve novos despachos, não houve prorrogado períodos de nenhum do último. Portanto, a nossa disponibilidade mantém-se. Há pouco estava a referir que há atrasos no pagamento de cerca de 3 meses. Gostaria de lhe perguntar se tem sido, de certa forma, tem-se registado sempre atrasos ou é uma situação mais recente? Ou como é que tem sido, de certa forma, desde que tem exercido essas funções? De modo geral, registram-se atrasos em valores diferentes, porque, obviamente, se o volume de faturação de um mês, para dar meros exemplos, é de 500.000 euros, e se no passado 2 meses é de 1 milhão, claro que o atraso sofre em aumento de valor, mas o prazo de pagamento desse mesmo valor tem-se mantido de certo modo constante. Aquilo que afirmei, que está documentado e que pode ser demonstrado, é que à data de hoje o valor é de 1 milhão, cerca de 1,5 milhão de euros, com esta antiguidade de cerca de 3 meses, que é um período mais ou menos que resistamos de pagamento do INEM. Vou-lhe fazer uma última pergunta, porque um dos aspectos que tem tido alguma crítica prende-se com o acionamento dos meios de socorro, o funcionamento do CODU. Entretanto, este ano foi implementado um novo modelo de triagem. Aquilo que lhe gostaria de lhe perguntar, qual é que é a opinião sobre estes vários aspectos que aqui coloquei, quer seja sobre o procedimento de acionamento, o funcionamento do CODU, a articulação entre o INEM e a Cruz Vermelha e também, já agora, sobre este novo modelo de triagem. Muito obrigada. Aquilo que percepcionamos até agora é que este novo modelo melhora algumas das práticas anteriores. O que reafirmo é que deveria existir um diálogo mais abrangente aos parceiros, porque cada um de nós tem práticas, tem curvas de experiência que poderíamos enriquecer soluções para que o futuro fosse ainda mais, trouxesse maior eficácia ao sistema,
do que aquela que ainda hoje aqui ou ali por vezes não ocorre. Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Relembrar que é uma ronda mais curta, não é pergunta-resposta, portanto, no final de todos os grupos parlamentares colocarem as suas questões, a resposta será conjunta. Relembro mais uma vez os senhores deputados de fazerem as perguntas de forma pausada para que o depoente possa conseguir anotar todas as questões que tiverem por fazer. Vou dar início então com o grupo parlamentar do PSD. Deputado Francisco Sousa Vieira tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Caro Comendador, muito obrigado pelos esclarecimentos da ronda inicial e nesta última deixar apenas 2 questões sobre 2 temas. O primeiro, relativamente à greve, que já foi aqui falado e também já foi sublinhado o facto de ser um cidadão informado, mas perguntar-lhe se tem conhecimento dos relatórios da Inspeção-Geral de Atividades e Saúde, assim como do Ministério Público, que investigaram o eventual nexo de causalidade da greve com as mortes que lamentavelmente ocorreram nesses dias e que tiveram como conclusão de que nenhuma dessas mortes teve efetivamente relação de nexo de causalidade com a greve, apenas estando ainda uma por apurar essa eventualidade. Se tem ou não conhecimento destes relatórios da Inspeção-Geral de Atividades e Saúde. E, em segundo lugar, em relação também a outro tema levantado, do plano de emergência e transformação em saúde. É um conhecedor da emergência pré-hospitalar e a minha pergunta é se acompanha o objetivo deste Governo de promover uma refundação deste instituto que é complexo, que é tão fundamental e que, por esse mesmo motivo, tem um plano próprio de refundação e não foi incluído no plano de emergência, transformação e saúde. Ou seja, se concorda que a magnitude da refundação deste instituto exige um plano próprio e já agora se também concorda relativamente à formação dos nossos profissionais, recordando umas declarações do Presidente do STEP, Rui Lázaro, que disse em 2023, e passo a citar, o INEM dá a mesma formação aos parceiros da Cruz Vermelha desde o século passado, está completamente desatualizada. A pergunta é se concorda ou se acompanha esta vontade de revisitar o papel da formação do INEM, tal qual quanto este Governo tem defendido com esta refundação. Muito obrigado mais uma vez pela sua intervenção e pelo serviço que presta ao nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, deputada Cláudia Estevão, 2 minutos. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Agradeço não só a sua presença, como o trabalho ímpar que desenvolvem no terreno e que já aqui foi amplamente realçado. Depois de todas as perguntas que já aqui foram colocadas, eu vou apenas centrar-me em alguns aspectos estruturais do CIEM e naquilo que a experiência da Cruz Vermelha pode nos permitir perceber em termos da robustez deste sistema. Voltando a 5 de dezembro de 2024, quando referiu que finalmente estava a protocolar com valores concretos o apoio à rede do INEM, aquilo que gostaríamos de saber é se o modelo atual consegue dar a previsibilidade, estabilidade e equidade que referiu no início ser essencial para a Cruz Vermelha, ou se, antes pelo contrário, continua dependente de ajustamentos extraordinários. Depois, falar sobre o dispositivo especial de emergência pré-hospitalar que foi estabelecido pelo Governo em 24 e depois prolongado em 25, aquilo que gostaríamos de saber é se, na sua leitura, se a capacidade permanente fosse suficiente, se teria sido necessário um dispositivo especial e o prolongamento consequente. Portanto, na realidade, um dispositivo especial prolongado. Depois, na perspectiva da Cruz Vermelha, considera que o CIEM consegue responder à procura previsível apenas com a sua capacidade permanente ou se necessita regularmente, sistematicamente, de dispositivos adicionais e medidas extraordinárias para manter uma cobertura adequada. Por fim, na perspectiva da Cruz Vermelha, qual é o principal ou principais problemas do CIEM,
e qual considera ser a reforma estrutural prioritária para que este sistema funcione adequadamente. obrigada. Muito obrigada. Partido Socialista, deputado André Risto, 2 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vou tentar dar o meu modesto contributo para que continue um cidadão informado. E, portanto, não obstante a insistência de alguns partidos aqui, que é legítimo, de falar sobre a questão dos 120 milhões que saíram do INEM, eu gostaria de... É só um, por acaso é só um. Eu gostaria de clarificar o seguinte, se é que me permite, que eu sei que compreende e até a sua resposta vai no sentido de que não sentiu, com essa eventual transição de saldos, qualquer efeito na relação da Cruz Vermelha com o INEM, e essa resposta bastar-me-á, mas, de todo modo, um gestor altamente qualificado neste país, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar aqui na CPI para lhe dizer o seguinte: isto aconteceu em 2020. 2020, se a memória não me atraiçoa, foi o ano da pandemia. E quando o orçamento de 2020 é aprovado, não existia ainda pandemia em Portugal, nem no mundo eventualmente. E, portanto, é muito natural que um gestor público que está habituado a lidar com rúbricas orçamentais, saldos e necessidades para acomodar, tenha que fazer opções gestionárias. Se tem saldos disponíveis num determinado instituto, tem necessidades para acomodar no Serviço Nacional de Saúde para proteger profissionais de saúde, comprando EPIs, equipamentos de proteção individual, que não existiam, eu parece-me, salvo melhor e mais esclarecido entendimento, que é uma opção perfeitamente legítima, que não lesou nada nem ninguém. Tivemos aqui um parceiro que diz que não lesou na relação com o INEM e que protegeu profissionais de saúde. E, portanto, havia necessidade, havia saldo, houve a necessidade de acomodar essa necessidade comprando equipamentos de proteção individual, portanto, parece-me que chegámos a um objetivo, mas o Sr. Presidente corroborará ou não este entendimento. Queria lhe perguntar, finalmente, como avalia o impacto da retenção de macas nos hospitais e o que é que se pode fazer para melhorar essa matéria, no caso concreto da Cruz Vermelha. Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. A Mário Amorim Lopes tem a palavra. 2 minutos também. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de fazer aqui só uma questão, até porque faz sentido dizê-lo no seguimento desta intervenção anterior, se é verdade que 120 milhões não fazem diferença ao INEM, então por que não cortá-los, o orçamento do INEM? Se não tem impacto operacional, então para quê que o INEM tem esses 120 milhões adicionais? Andamos a desperdiçar dinheiro. Há aqui um óbvio contrassenso. Sr. Presidente António Saraiva, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros referiu, creio que foram estes os números, que uma ambulância por mês lhes custa aos bombeiros cerca de 14 mil euros e que o INEM paga 8 mil. A ser verdade, isto é uma grande discrepância. Eu gostaria de perguntar, na qualidade de Presidente da Cruz Vermelha, quanto é que o INEM paga por ambulância permanente 24 horas por mês, e se esse valor que é pago é suficiente para cobrir os custos. Muito obrigado. Muito obrigada. Finalmente, Grupo Parlamentar do LIVRE, deputado Paulo Moares, 2 minutos também. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Doutor, já aqui foi falado sobre esta expressão que entrou no léxico de todos nós e desta CPI em especial, que é a refundação do INEM, não é? E nós até vemos alguns, como o Sr. Deputado do PSD ainda agora fez, não é? Dizer de uma forma muito grandiloquente que há um plano próprio para a refundação do INEM. A verdade é que eu, pelo menos, não conheço esse plano até ao momento. Gostaria de lhe perguntar se conhece esse plano, se sabe o que é que significa a refundação do INEM em concreto. Se alguma vez alguém falou consigo sobre a refundação do INEM, sobre estes planos de refundação do INEM, sendo a Cruz Vermelha um parceiro tão importante neste sistema, assumo que estará a ser envolvida nestes planos para mudar a forma como o INEM funciona, porque acredito que a utilização de uma expressão como refundação não será simplesmente manter tudo a funcionar como está, ainda que se conseguisse colmatar as falhas que existem. Assumo que seja uma
enfim, uma mudança de lógica e de estratégia organizacional e de funcionamento do próprio sistema. Aliás, é isso que a senhora Ministra, inclusivamente, tem dado a entender, sem nunca nos especificar o que é que isso significa concretamente. Portanto, gostaria de lhe perguntar se, por acaso, alguma vez discutiu este tema com alguém, se alguém lhe explicou o que é que seria a refundação do INEM, que papel teria também a Cruz Vermelha neste novo panorama com o INEM refundado. Obrigado. Muito obrigada. Pode então, vou passar a palavra ao Sr. Presidente para resposta conjunta. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação às questões que o Sr. Deputado Francisco Vieira colocava, se conheço o relatório, conheço o relatório. O plano de emergência pré-hospitalar acompanhamos ou não acompanhamos? Sim, acompanhamos. Por isso, de um modo geral, a resposta é pela positiva. Entendemos que vai no sentido de melhorar, mas enfim, acompanhamos ou não acompanhamos? Acompanhamos. Em relação à Sra. Deputada Cláudia Esteves e às questões que coloca, o modelo nacional necessita de ajustamentos ou não? Sim, porque hoje a realidade das ocorrências, as intempéries, o comboio de depressões que vamos assistindo, os efeitos que tem, há aqui hoje todo um mundo diferente em várias dimensões, diria, não apenas nesta, mas enfim, centrando-nos nesta. Sim, todos os modelos necessitam de ajustamentos que devem ser produzidos com a curva de experiência que cada um de nós, enquanto cidadãos e as organizações, vão tendo e, por isso, devem aportar esses ajustamentos. E sim, o modelo atual, como, na minha opinião, todos os modelos devem ser melhorados de acordo com aquilo que é a realidade dos tempos e aquilo que se verificou que ou não funcionou ou a nossa experiência aconselha a que seja melhorado. O seu dispositivo especial é necessário ou não? É evidente que os dispositivos especiais são criados em ocorrências especiais. Eu diria que face àquilo que hoje é expectável, de ocorrências, com tudo aquilo que vamos assistindo, que deveríamos fazer uma avaliação do que temos, dos recursos que temos e se estas ocorrências não aconselhariam, neste ou naquele caso, ter dispositivos de resposta, para não dizer especiais, dispositivos de resposta que de forma organizada pudessem, com eficácia e rapidez, responder. Por isso os dispositivos são especiais porque tentam responder a questões especiais, os tempos fazem responder-lhe que deveríamos ter respostas estruturadas, preparadas para aquilo que antecipamos serem as ocorrências vindouras, que não sabemos quando ocorrerão, mas que ocorrerão, seguramente que ocorrerão. Ainda hoje tivemos um pequeno abanão, felizmente apenas de 4.1, porque se fosse de 7 ou 8, não sei o que é que poderia acontecer, e por isso devemos ver isto numa perspectiva não de respostas e de criação de meios especiais, mas de respostas estruturais bem pensadas e coordenadas a nível geral. A reformulação do CIEM, enfim, vem na mesma linha deste meu pensamento. Se sentimos que há experiências e aconselhar e são de promover reformulações de sistemas que já estão no terreno ou já estão definidos há tempo suficiente e se calhar com outras realidades desadequados. O deputado André Rijo, a questão das respostas que foram dadas e dos meios e dos valores que foram alocados, Sr. Deputado, eu tenho para mim que os responsáveis das entidades, enfim, tal como nas nossas casas, permita-me o exemplo comezinho, eu acho que estamos obrigados a gerir de acordo com a realidade que temos, com os meios que temos,
enfim, vou partir do princípio que todos os decisores agem em conformidade com os elementos de avaliação que têm e naquilo que pareça ser a melhor resposta. Não tenho para mim pensamentos de formações de metodologias ou de repartição de afetação de meios de forma casuística ou experimental. Parto do princípio que todos aqueles que estão nos cargos e com a responsabilidade que têm no exercício desses cargos o fazem com o conhecimento que têm e, na altura, com os meios disponíveis para o efeito. A avaliação das macas e este problema das macas, como eu tive a oportunidade de dizer, sinto que é uma questão de gestão hospitalar, porque culparmos outros da responsabilidade, uma vez mais, que aqueles que estão no terreno, que aqueles que estão na gestão do hospital A, B, C, onde ocorrem esses aspectos, diria, essas retenções, acho que há aí uma questão de gestão daquele equipamento, seja o hospital, neste caso, seja outros. Há, na minha opinião, uma gestão hospitalar que tem que ser chamada à responsabilidade e de definir por aquilo que são as constatações, as alterações que são necessárias produzir, mas está na gestão hospitalar, na minha opinião, a solução, a melhoria para que isto não ocorra ou para minorar num primeiro momento e extinguir depois essas ocorrências com uma planificação, com uma gestão hospitalar, porque não se pode culpar, deixe-me dizê-lo assim, um ministro ou uma ministra de aspectos que as competências de cada um dos decisores no grau de responsabilidade que têm a obrigação de fazer. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, o custo das ambulâncias eu acho que são semelhantes, porque os valores salariais, ordenados mínimos e meios afetos são os mesmos, por isso acho que o custo da ambulância dos bombeiros, independentemente deste ou daquele aspecto casuístico, desta ou daquela corporação, mas acho que, de um modo geral, o custo será semelhante. Se cobra ou não custos, como eu tive a oportunidade de dizer, quando é o caso das 24 horas, os 9 elementos afetos e em plantão, diria, para a resposta, não. Nesses casos, os custos não cobram e, como eu tive a oportunidade de dizer, não fosse depois a outra taxa variável vir compensar e, por isso, se deveriam rever esses preços e com os parceiros envolvidos, como digo, e não arrastar uns, porque as especificidades, as realidades são obviamente diferentes e se há custos que são comuns, há especificidades que aconselhariam a diferenças, a ajustes desta ou daquela natureza, como é óbvio. E isso não é feito porque é decidido entre 2 e afeta 3. A refundação, a pergunta do Sr. Deputado do LIVRE, a refundação do INEM, enfim, acho que tudo aquilo que temos vivido e as alterações que têm ocorrido na entidade aconselham a que se caminhe no sentido de uma maior estabilidade, de uma estratégia de atuação, de uma parceria bem gizada com os parceiros envolvidos e em metodologias e protocolos que as práticas que temos vivido aconselham a que esse desenho seja feito, mas que seja feito com enfim, permita-me a expressão, como se costuma dizer, cabeça, tronco e membros, mas para lhe dar não só sustentabilidade, mas perenidade durante um período de tempo que a nossa experiência demonstra que deve ter. Em relação à formação, dou-lhe um exemplo, Sr. Deputada. Nós, mais uma vez, nós, Cruz Vermelha, quando o INEM agora passa para uma outra entidade a questão da certificação e da formação, falo à Liga dos Bombeiros, esquecendo uma vez mais que a Cruz Vermelha tem 3 escolas, uma Escola Superior de Saúde, com formação específica, que somos parceiros no terreno e o atual Presidente do INEM, reconhecendo a reunião que solicitamos para esse fim, reconheceu a insuficiência do texto e prometeu que o iria rever, mas sim, mais uma vez, devemos ter os técnicos devidamente formados
porque quem responde a questões de emergência, de urgência na área da saúde, tem que ter competências próprias, qualificadas, certificadas, e temos no país, felizmente, entidades que o podem fazer e que não podem ser esquecidas. Dá por terminada a sua intervenção final. Sim, Sra. Presidente. Muito bem. Muito obrigado. Questiono alguns dos senhores deputados se ficaram com alguma questão por ver esclarecida. Não? Não tendo sinalização de nenhum. Então, dou por terminada esta audição, agradecendo muito, uma vez mais a disponibilidade em estar presente e... Vamos... Muito bem. Sim, senhora, está terminada esta audição. Vamos fazer um pequeno intervalo, 10 minutos, e retomaremos a próxima audição, porque vamos tentar antecipá-la. Está antecipada, portanto, 10 minutos de intervalo.